News. São 7h13. O T-News de hoje tem entrevista e o assunto é a transformação das cidades através da arquitetura e do urbanismo. O convidado é o fundador da Urbideias, o Richard Viana, que é arquiteto e urbanista. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roberta. É um prazer estar aqui, uma honra falar um pouco de cidade, tudo que está acontecendo aí no mundo, que é um cenário aí imenso que a gente pode falar de várias coisas. Eu posso contar, né, que em outras atividades profissionais já entrevistei o Richard outras vezes e foi o que motivou o convite para ele estar aqui, porque é tanta coisa que está acontecendo, é tanta transformação, pontos de vista diferentes sobre o desenvolvimento das cidades, que eu falei, vamos compartilhar isso com os ouvintes. Para a gente começar, a Urbideias é um estúdio laboratório que faz diagnósticos urbanos, consultorias e diferentes tipos de projetos. Eu pergunto, o que é um diagnóstico urbano? O que vocês fazem? Bem legal, Roberto, essa pergunta, porque realmente é uma dúvida, geralmente, não só dos incorporadores que nos contratam, mas também, às vezes, da população. O que eu gosto de dizer? Que diagnóstico urbano, quando você vai, por exemplo, num médico, fazer uma metáfora aqui. A gente vai com uma doença, ou a gente está doente, a gente vai no hospital, e o médico pergunta, você está com dor? Mas está com dor aonde? Que lugar que tá doendo? E se você não dizer para ele o lugar que tá doendo, aonde tá essa dor, ele não vai saber te dar um resultado. Então, um diagnóstico médico, ele na verdade é uma análise que é feita de processos para dar cura para aquilo que você está passando. Então, o diagnóstico urbano é feito para a cidade. Então, a gente é contratado para sanar e entender as dores que esse território está tendo e a gente, como arquiteto urbanista, resolver e amenizar essas dores do território. Então, o diagnóstico urbano são processos que a gente usa de metodologias e a gente usa daí referenciamentos geoespaciais, análises sensitivas para colher esses dados e sanar essas dores que o território está sentindo através dessas metodologias que a gente aplica. Essas análises sensitivas, elas partem de uma observação in loco? Vocês vão até aquele espaço, ficam observando, vendo como é que as pessoas vivem naquele espaço? Perfeito, é isso mesmo, Roberta. A gente primeiro faz uma análise vinda de dados que já estão na internet, então georreferenciamento, como eu disse, PUC, Google Maps, IBGE, a gente faz esses cruzamentos, e aí também tem a parte que é o grande diferencial da Urbideias, que é essa parte presencial, que a gente vai no território, em vários dias da semana, em vários horários, né, feriado, dias úteis, manhã, tarde, noite, pra gente entender o comportamento das pessoas em volta desse território, que é uma coisa que a internet nunca vai conseguir te dar. Porque essa percepção do usuário na cidade é algo muito pessoal. Então, por exemplo, se eu pego eu e você, faixas etárias diferentes e gêneros diferentes, e eu falo pra você, vamos na 7 de setembro, 10 horas da noite. Eu vou ter uma percepção, você vai ter uma outra completamente diferente. E por várias questões. Pelo gênero, pela etnia, pelo comportamento, pela cultura, pelo horário. Então, não tem como, a internet nunca vai conseguir me dar esse tipo de dado. Então, eu acho que o grande diferencial da URB hoje, nesse diagnóstico, é essa percepção sensitiva humana que é trazida para o diagnóstico, que torna mais assertivo as análises que a gente vai fazendo dentro do território. Então, exemplos, né? Vocês vão analisar uma quadra e naquela quadra percebem que tem um trecho que falta iluminação, a calçada é muito estreita, as pessoas andam com medo à noite, ou um carrinho de bebê não consegue passar, ou um cadeirante, ou tá faltando um espaço para poder parar um pouquinho, tomar um café. Vocês vão percebendo isso, essas questões. Exatamente. Desde essas questões de conforto, como você mesmo disse, de segurança, até questões como desejos. Então, por exemplo, infraestrutura. A infraestrutura da internet consegue me dar, hoje as atualizações da tecnologia, ela pode me falar, essa calçada está em mau estado. Mas, por exemplo, ela não vai conseguir me falar, o que você imagina para esse espaço aqui? Então, eu olho pro terreno baldio, e a pessoa passando na rua, pergunto para ela, o que você gostaria que tivesse aqui? E isso a internet nunca vai me dar. E eu indo em loco e perguntando para essa pessoa que ela vai conseguir me dizer o que ela... Às vezes ela fala, eu queria uma padaria, eu queria um lugar de imprimir papel, ou eu queria um parquinho, ou eu queria uma praça ao ar livre. Então, essas questões... É o que tá faltando. É o que tá faltando. E aí, o que tá faltando é muito pessoal, né, de cada um. Então, por isso que a gente tem que fazer uma amostragem. Então, a gente tem um número mínimo de amostragem. A gente fala que 80 pessoas é o número mínimo hoje que a gente trabalha dentro da URB, de entrevistas, para nos dar uma amostragem mais assertiva para aquele território.
Porque senão também fica muito, né, muito etéreo, assim, um fala outro fala outra coisa, como que a gente analisa tudo isso? Então a gente tem um número mínimo pra gente poder realmente fazer uma análise daí geral e pegar a síntese de tudo aquilo que foi dito. A gente começa a perceber, no diagnóstico que a gente fez, que há uma semelhança muito grande das respostas no território. Então a gente vê que realmente é um desejo comunitário, não só individual. Até pouco tempo, os desejos comunitários, a gente só associava o atendimento à iniciativa pública. Então, assim, é a população quer uma praça, então é o poder público que tem que fazer. Me parece que isso tem mudado na medida em que, na área de construção civil, as incorporadoras começam a fazer espaços, ou embaixo do prédio, ou uma área que vai um comércio, ou uma pequena praça de serviços, ou uma melhoria no calçamento, começam a trabalhar no sentido de entender a comunidade como um todo. Então não é só, a obra passa a ser não apenas do futuro morador ou do morador, mas daquela comunidade onde o empreendimento vai ser construído. Isso é o pulo do gato para essa transformação? Roberto, eu acredito muito assim. E por que eu acredito muito nisso? E a gente como urbanista, a gente agradece isso. Porque o que a gente fala na Urbideias? Que a construção da cidade, ela começa do lote para dentro. O que quer dizer isso? Quando eu escolho como incorporador, como construtor, colocar um muro na minha fachada, eu tô dando uma decisão para a cidade, não entra aqui. Aqui pode alguém ser assaltado, aqui pode ser alguém violentado. Por quê? Porque eu tô gerando algo de insegurança, por mais que eu acho que segurança para mim. Então, hoje as incorporadoras têm visto, e isso pra gente é muito bom, e eu acho que é uma tendência do urbanismo ao longo dos anos, nos países de primeiro mundo isso já acontece muito, que é pensar que a minha decisão intralote não tá exclusivamente só pra mim. Se eu não tenho segurança no meu entorno, o cara não vai querer morar no meu prédio. Aquelas pessoas não vão ficar enclausuradas, uma hora elas vão sair. Eu acho que a pandemia, ela nos disse muito sobre isso. Então ela revelou, na verdade, aquilo que já estava doente há muito tempo. Então, a pandemia ela foi um grande raio-x pra nós e para os incorporadores e construtores dizer, para de construir grandes condomínios clubes, porque teve um boom nos anos 2000. É verdade, né? Que é os condomínios clubes, tudo tem aqui dentro. 20 áreas como... 20 áreas, grandes piscinas, não precisa sair de casa, faz tudo aqui dentro. Só que você não vive a cidade. Imagina uma criança crescendo num espaço como esse, ela vai ter medo de ir na rua. Então hoje a gente tem uma geração de adolescentes e jovens que tem medo de sair na rua. Eu, por exemplo, tive ali o finalzinho do privilégio ali da minha adolescência, da minha infância, de aproveitar a rua. Eu brincava na rua, jogava bola na rua, brincava de esconde-esconde na rua. Hoje as crianças não fazem mais isso, porque os pais falam, rua é um lugar de perigo. Isso é muito ruim, por quê? Porque você cria uma cidade insegura. Então a gente fala, eu preciso de uma cidade mais justa, preciso de uma cidade mais segura, mas eu não vou na rua, eu não saio na rua. Então essas decisões intralotes, quando eu abro esse térreo, quando eu convido a população para entrar e caminhar por esse lugar, eu tô dizendo, a minha cidade é segura, eu tô trazendo olhos para a cidade, né? Então a Jane Jacobs, no Olhos da Rua, que é uma paisagista, uma urbanista muito famosa, ela diz que a maior segurança são as pessoas. Então se eu perguntar pra você, Roberta, você prefere passar numa rua 10 horas da noite com muros e várias câmeras, ou numa rua com vários comércios, vários bares abertos? Com certeza você vai Esse é o responder. drama do centro. O centro de Curitiba, Exatamente. por exemplo, e que até os ouvintes podem contribuir com isso, como isso funciona nas cidades, nas outras grandes cidades que a gente tem aqui no Paraná, né? O centro só funciona durante o dia. O comércio todo Exatamente. fechado faz com que fique inviável você andar na rua à noite. Perfeito. Por quê? Não é só uma questão de iluminação. Não é. É porque não tem gente. É isso. Não tem gente na rua. Então, Exatamente. um serzinho sozinho se sente absolutamente inseguro. Exato. Roberto, Faz todo sentido. E é muito interessante isso, porque é exatamente isso. Não é falta de policiamento e segurança. As pessoas atrelam segurança a isso, a uma câmera, a uma pessoa com uma arma. Uma vez a gente fez uma pesquisa para um dos incorporadores, e a gente colocou várias imagens, câmera de segurança, uma pessoa com uma arma na mão, um policial. Colocamos um lugar cheio de gente à noite. E a gente perguntou qual lugar te dá mais segurança. E disparadamente o lugar com mais pessoas ganhou como lugar de maior segurança. Por quê? Porque o que gera segurança pra gente são pessoas. Se alguém for tentar me assaltar num lugar cheio, eu dou um grito, tem um monte de pessoa pra me defender. Agora, se eu tô andando no centro da rua, da cidade, sozinho, à noite, pode ter polícia. Mas ela tá lá a cada, 10 quarteirões. Se eu der um grito, quem que vai me ajudar? Isso aí, até o estacionar o carro, né? A gente para e Exatamente. estaciona o carro na frente de algum comércio. Tá aberto, então Perfeito. deixa ali. É uma Alguém tá clínica. vendo, alguém tá vendo. Alguém tá vendo, isso mesmo. Exatamente. Outra questão também, a sensação é que algumas soluções de segurança que por muitas décadas predominaram, traziam um mal-estar, inclusive para quem morava, né? Porque aquele efeito Fortaleza,
É cerca elétrica, é muro alto, é um monte de câmera, é alarme sonoro que daí dispara fim de semana e Sim. fica incomodando os vizinhos, enfim. São vários transtornos, mas que eram entendidas como as únicas barreiras contra o crime e as pessoas acabavam se sentindo seguras. É uma tendência que está mudando e o que está ajudando, agora pensando nos condomínios em si mesmo, nos prédios, nos edifícios e também nos condomínios horizontais. Aham. Soluções e novas tecnologias e novidades na área da própria arquitetura e do paisagismo também trazem a mesma segurança sem precisar fazer esse efeito fortaleza de você estar dentro de casa se sentindo num presídio, né? Perfeito, perfeito. Roberto, é muito legal isso, porque a gente caminha, a humanidade, né? O certo é caminhar para uma evolução, para uma transformação. E quando a gente vai olhar para isso, a gente lá da Urb Ideias, a gente vê que, na verdade, a gente só tem que olhar um pouco para trás. Ou quando a gente pega Curitiba, a gente olha lá Curitiba na década de 90, década de 90 ali nos meados de 1960, a gente vê uma cidade que não tinha muitos muros, que a gente não tinha tanta predominância dos automóveis, e que as pessoas circulavam livremente na cidade, a famosa casa que tinha jardim e não tinha muro. A gente vê até algumas recomendadoras Araújo, a gente vê em umas regiões aqui, a gente consegue ver esse tipo de casa. Aquela coisa da cidade tranquila americana, o sonho Sonho americano, né? Aquele americano, sossego. onde eu posso deixar minha bicicleta no meu jardim, ninguém vai roubar. Larga na calçada. Larga na calçada. O que a gente fala hoje da inovação, que as pessoas atrelam inovação à tecnologia. Eu acho que inovação, na verdade, não é tecnologia. Inovação é você aperfeiçoar aquilo por uma nova necessidade. Então, hoje a gente usa muito na Urb a paisagem defensiva. O que é a paisagem defensiva? Em vez de construir um muro alto, eu construo algo muito mais baixo e eu coloco uma vegetação defensiva. O que é essa vegetação? Eu vou trabalhar ali com vegetações mais espinhosas, com árvores que a pessoa, se ela tocar, ela vai se machucar. Então, a gente começa a trabalhar com a paisagem por quê? Porque ela é bonita, e o ladrão, se ele for tentar pular, ele vai se arranhar muito, ele vai se machucar demais. Então ele vai pensar 10 vezes antes de pular aquele muro. Primeiro, porque o muro é mais baixo e porque essa paisagem que está construída ali, ela é muito mais defensiva. A paisagem defensiva é uma maneira que os urbanistas e os paisagistas têm de amenizar essas paredes verticais, essas grandes fortalezas, mas ainda contribuir pro meio ambiente. Então a gente ainda cria uma área de permeabilidade da chuva, a gente consegue reter muita água da chuva, mas também consegue trazer mais áreas verdes dinamizando. Então a gente cria meio que uma hierarquia que a gente chama, onde mais perto da calçada é uma vegetação mais macia, para não machucar o pedestre. Quanto mais próximo ao muro, mais espinhosa ela é. Olha que legal. Porque aí você consegue, porque você consegue defender o teu, né, a tua casa, a tua residência, o teu edifício, mas não agride o pedestre e também gera para a cidade uma paisagem. Outra maneira também, os próprios recuos, né? Hoje, pela lei, a gente tem um recuo frontal, que é 5 metros basicamente em todos os lugares, que é obrigatório pro lote deixar, porque é essa área de permeabilidade. O que a gente vê hoje? Os condomínios verticais, horizontais, eles antes levantavam os muros no alinhamento. Mas ele precisava daquele recuo de 5 metros. Só que ele deixava só pra ele. O que a gente fala hoje? Por que você não cede pra cidade esse recuo? Você não vai... Não vai usar mesmo. Não vai usar, ele é um recuo. E aí eu consigo fazer o quê? Não deixar aquele muro colado na calçada, onde você passa e tem um muro tipo, de 10 metros do seu lado, que é assustador. Eu consigo criar ali uma área de gentileza urbana. Que a gente também chama, que é um conceito de urbanismo, que é exatamente essa estratégia para promover melhor qualidade de vida para as pessoas que caminham pela cidade. Então ali a gente pode criar um espaço pet, ali eu posso criar um espaço para as crianças, ali eu posso criar um banco, porque às vezes o idoso está andando na calçada, ele está cansado, ele pode sentar, tomar um sol, esperar um pouco e continuar andando. Às vezes eu crio ali algum tipo de estratégia de jardins de chuva, para em dias muito chuvosos como é Curitiba, eu reter um pouco d'água e não ter um alagamento. Então são diversas estratégias que não exigem tanta tecnologia. Existem mais uma criatividade de trazer mais segurança ao mesmo tempo que você promove mais qualidade de vida para as pessoas. Isso é interessante porque você falou, inclusive, em colocar um banco, né? Que é o ideal. Poxa, você está contribuindo com o ambiente coletivo e colocando alguma coisa que pode ser usada por pessoas que não são os moradores, Sim. mas as pessoas têm medo das pessoas em situação de rua. Tem. E eu queria que você colocasse a tua opinião sobre a maneira como as cidades, o poder público e a iniciativa privada lidam com isso, com as pessoas em situação de rua. Roberto, eu acho um assunto bem delicado. A gente na Urba, a gente fala que a gente constrói a cidade, né? O cidadão constrói a cidade.
E todo mundo sabe falar de cidade. Eu não preciso ser um arquiteto urbanista. Por quê? Porque a cidade, eu nasci nela. Você nasceu nela. Cada um tem a sua cidade. E então todo mundo sabe falar sobre ela, da sua maneira, né? E o que pra mim é bem delicado esse assunto, mas a gente da URB, e eu como Richard também representando a URB, a gente defende, né? Eu preciso construir espaços que atendam todas as pessoas. Por que eu digo isso? Se o morador de rua, ele tá precisando de um lugar pra dormir, ele chegou num ponto tão tenso da vida dele, que eu não posso obrigar ele a sair dali. Ele chegou numa situação tão de vulnerabilidade, que sério, a gente vê imagens de pessoas colocando coisas pontiagudas embaixo dos viadutos pros moradores não dormir. Aí eu te pergunto, se ele não dormir ali, ele vai dormir aonde? Eu prefiro que ele durma tomando chuva? Prefiro que ele durma passando frio? Então, nós como cidadãos que constroem a cidade, temos o privilégio de ter uma casa, de ter um quarto para dormir. Tem pessoas que não têm esse privilégio, não têm essa oportunidade, seja ela por qualquer motivo. Então, quando a gente fala de construa marquises nas calçadas, tente colocar cobertura nas calçadas. Ah, mas o morador de rua vai ficar aqui na frente. Mas é melhor ele ficar embaixo da minha marquise do que ele morrer. Do que ele ficar num lugar tomando uma chuva, tomando frio. Então, a gente como urbanista, a gente diz que, claro, o ideal não é esse. Nós não queremos que pessoas precisem de uma marquise para dormir. Mas se eu, como um cidadão, consigo promover algo que minimize e faça com que ele continue vendo a cidade, por que não fazer? Né? Então, isso do banco, né? Ai, mas qual que é o problema de um morador de rua dormir no banco? Cara, ele vai estar dormindo à noite seu comércio está fechado. Não vai prejudicar o seu comércio, né? Então, eu acho que isso é esse lugar da humanidade que a gente precisa atingir. A gente vai continuar a conversa, mas vamos fazer o intervalo para fechar aqui o TNews Estadual. Os ouvintes que ficam com a programação local, a eles desejo uma boa terça-feira e até amanhã. E a gente continua com a transmissão no YouTube e voltamos para a parte do Paraná depois do intervalo. Até já. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na TNews. São 7h35. Está aqui no estúdio o fundador da URB Ideias, o Richard Viana, que é arquiteto e urbanista. Está falando sobre várias questões aí sobre a transformação da maneira de pensar o urbanismo, as cidades. E a gente tem participação chegando da Juliane, que escreveu aqui na nossa transmissão, na live do Facebook, parabenizando pela sensibilidade. Ela diz que parabéns pela sensibilidade e senso de humanidade, por mais pessoas assim, Richard. Ai, pô, Ele falando, obrigado. né, sobre a questão da convivência, inclusive sobre as pessoas em situação de rua, que são uma realidade, né, e como a gente deve evitar, né, aquela arquitetura voltada para afastamento, né, para espetar, para não dar o espaço para quem precisa daquele espaço, às vezes, só para tirar um cochilo aí à noite e depois voltar para suas atividades, né? E são pessoas que não querem mesmo ir para os abrigos, então elas vão ficar circulando. Você falou de um termo antes do intervalo que eu queria que você explicasse melhor para as pessoas, embora a gente já tenha trazido isso algumas vezes aqui, que são as gentilezas urbanas. O que são as gentilezas urbanas? Na macro definição, Roberto, gentilezas urbanas, elas são ações que buscam ressignificar e melhorar o ambiente urbano, beneficiando a convivência entre as pessoas e, por consequência, a qualidade de vida delas. Então, vou dar um exemplo de gentileza urbana para ficar mais prático, né? Que a gente da URB Ideias, eu e os meus sócios ali, o André e o João, quando a gente pensou nisso, falou, cara, que sacada, mas é muito de conviver na cidade. A gente passava aqui pelo centro de Curitiba, que tem muitas construções, é uma cidade que está crescendo muito. A gente vê aqueles tapumes. Eu falo, gente, como é feio isso. Você passa nas obras, aquela sujeira, aquele tapume que tá torto, que tá aquele plano preto, grande. Você fala, meu Deus, mas... Já tem o transtorno inevitável, né? Inevitável. Caminhão manobrando, Barulho. sujeira, às vezes um vazamento de Total. água, lama, Total. isso faz parte, né? Total. E aí Ainda por cima aquele tapume feio. Tanto que a gente falava, cara, as pessoas atravessam a rua às vezes, pra não passar do lado. E um dia a gente tava conversando, assim, tomando um café, nós três. E aí, até porque perto da casa do Andrei tem um. E a gente falou, cara, meu Deus, é uma plataforma, se a gente olhar, é uma plataforma tão grande, é um outdoor, querendo ou não, da empresa. E por que a gente não muda esse olhar? Então a gente elaborou o painel urbano, que é um produto nosso hoje, que é a ressignificação do tapume. Então, a gente não vê mais o tapume apenas como uma proteção da obra, que é falado por lei, né? O tapume ele é feito para você garantir segurança na obra.
mas como uma plataforma de experiências na cidade. Então, o que é uma gentileza urbana? É quando eu transformo isso que é convencional em algo extraordinário para a cidade, em algo que beneficia a cidade. Então, antes o tapume, ele beneficia a sua obra, que é gerar segurança. Quando eu transformo ele num painel urbano, nessa plataforma de experiência, eu também gero algo para a cidade e garanto também a segurança da obra. Por que a gente fala isso para as incorporadoras, que geralmente são as donas dos tapumes? Se a primeira impressão é a que fica, o tapume é a tua primeira impressão na cidade. Que impressão é essa que você está colocando na cidade? Você tá dizendo pra cidade, ó, tá vendo como gera transtorno? Tá vendo como é caótico o que eu tô gerando aqui? E aí só quando o prédio fica bonito, que aí você gera uma imagem boa. Então por que não começar com essa imagem boa desde o início? Por que não gerar pra cidade algo bom desde a sua construção? Mostrando pra cidade que, ó, estamos aqui, mas estamos chegando amigavelmente, tá vendo? Ó, a gente precisa de vocês e a gente também quer gerar a cidade pra vocês. Que tipo de experiência vocês conseguem colocar para as pessoas num tapume? Vamos lá. A gente fez um tempo atrás, por uma incorporadora, que era um painel de sustentabilidade. Então, o briefing que a gente coletou da incorporadora era: precisamos que ele seja 100% sustentável e que ele mostre para as pessoas que sustentabilidade é importante. Então, a gente fez, ele tinha 30 metros, o tapume. Ele fica ali perto do Mon, 2,5 metros de altura, a gente colocou. E o material dele é um painel USB. Então ele é um painel sustentável. Então a gente não gerou pintura, a gente não colocou nenhum revestimento para manter a sustentabilidade dele. Mas a gente, por exemplo, colocava ali, como tinha uma escola perto, uma escola infantil, a gente colocou, por exemplo, aquela boca de palhaço. Sim. E a gente colocou aquele círculo, numa das partes do painel. E a gente colocava ali, joga aqui sua latinha, e a gente colocava do lado informativo. Tantas latinhas por ano economizam tanto de lixo gerado na cidade. Aí a gente colocava numa outra parte do painel urbano um jogo da velha, onde a pessoa girava e ela construía a imagem da cidade que ela queria com aquele painel de jogo da velha. Ali a gente também colocava a questão de feiras orgânicas que existiam próximos àquele painel. Olha que legal. Então a pessoa podia passar ali, nossa, eu quero uma feira orgânica. Ela olhava aquele mapa que a gente colocou ali e ela conseguia ver que feiras orgânicas estão próximas. Outra vez a gente colocou também num painel de uma outra incorporadora, falava sobre autenticidade, era um produto que ia falar sobre autenticidade. A gente colocou uma roda, assim, e um espelho no meio, e que dizia assim, você é o que você vê. Então a pessoa, ela passava e ela se via. E a gente estimulava essa questão da identidade, de que você não é o que as pessoas dizem que você é, o que você se vê. Então, isso, é trazer uma humanidade pro painel e entender que, meu Deus, eu tô só caminhando pela rua, em vez de olhar aquela obra feia, nossa, que interessante isso aqui, vou interagir com isso. Principalmente com criança, né? Nossa, tá caminhando criança... com a criança e as crianças param. Legal. Adoram, elas E adoram. essas praças que a gente agora vê muito aqui em Curitiba, é uma tendência que chegou forte aqui, é das incorporadoras, em vez de fechar completamente o terreno, ceder uma parte do espaço para uso comunitário até a obra ficar pronta. São pracinhas, áreas principalmente para pets, algumas, eu já vi uma que tem umas mesas e tem conectividade para você dar uma parada, responder um e-mail. Enfim, são várias pela cidade já, que é um sinal de algum lugar isso veio e chegou forte aqui. Chegou forte. Qual que é a história disso? Roberta, isso acontece muito fora do país, na Europa e nos Estados Unidos acontece demais. A gente chama isso de urban branding. Urban branding é basicamente a digital que uma marca deixa na cidade. Ela pode ser uma incorporadora, mas ela também pode ser por exemplo, uma Netflix, que quer às vezes divulgar o seu trabalho, mas ela não vai divulgar num outdoor, num comercial. Ela vai usar a cidade, a plataforma da cidade, como meio de comunicação. Essa até da conectividade com as mesinhas, se não me engano, foi a primeira ação da Liga Telecom, depois que eles compraram a Copel Telecom, Perfeito, né? Exatamente isso. Por quê? Porque você cria, além de gerar apropriação, você comunica de um jeito passivo, que a gente chama. Em vez de você ficar lá toda hora entregando o panfleto, pega o panfleto, ou para o comercial, que vai pro lixo. Que vai pro lixo. Ou o comercial, essa propaganda do nada. O espaço está ali, você escolhe interagir com ele ou não. Então é um marketing passivo, que é muito mais amigável, é muito mais gentil. E além de contribuir para a cidade. Então isso do Urban Brand, que a gente gera muito na Urbideias, é uma questão de ativação urbana que a gente chama. Então, aquela obra, muitas vezes o incorporador ele vai comprar o terreno, e até vir alvará, documentação, aquilo vai ficar ali no mínimo 1 ano parado. Por quê? Porque ele não pode construir nada ali enquanto as aprovações de documentação não estão aprovadas na prefeitura. Até o escritório de arquitetura construiu o projeto, então são muitos processos, né? Então a gente falou, cara, por que esse terreno fica parado? Por que a gente não gera aqui o engajamento para a cidade enquanto isso não começa a construir? Dá um presente, né? Para compensar os transtornos que vão vir depois. E aí, o que a gente fala? Além de dar um presente, isso é muito legal, Roberta, a gente cria o que a gente chama de pertencimento.
Quando a pessoa, olha, imagina assim, a pessoa tá passando pela cidade, ela viu ali, colocaram um painel urbano porque vai vir uma obra. Aí, de repente, isso abre com uma praça de beach tênis, com algo pro espaço pet, algo infantil. Ele falou, nossa, a incorporadora fez isso, nossa, que legal, que interessante. Nossa, se isso é legal, imagina o prédio que vai vir aqui. Então você já gera no E uma cidadão uma simpatia com a memória. marca em geral, né? Exatamente. Porque você fica, tudo se associa com a logo da marca e Exato. aquela marca você nem pensa muito nela, mas você quando assistir alguma coisa ou quando se Perfeito. deparar com ela vai sentir uma coisa boa, Uma né? coisa boa, tipo, nossa, é isso que você fala, digital que essa marca tá deixando na cidade. Então, essas ativações urbanas, elas promovem tanto uma autorresponsabilidade da empresa com a cidade, quanto gera pra cidade espaços mais humanos e responsáveis. Legal. Queria que você falasse um pouco sobre, nós vamos voltar lá no Jaime Lerner agora, né? Amo. Sobre a acupuntura urbana, né? Perfeito. E aquilo que ele pregava lá atrás e tem sido reproduzido agora a uma escala até maior, principalmente na cidade de Curitiba, né? A criação de calçadões, de jardinetes, de ruas que são planejadas para o pedestre, Perfeito. para o ciclista e não para o motorista, né? Como que isso ainda ecoa e como que você vê o desenvolvimento disso em Curitiba? Roberto, eu sou suspeito de falar do Jaime Lerner, porque eu sou fã, né? Foi o nosso prefeito aí por 3 mandatos. E hoje, muito do legado que a gente tem de urbanismo em Curitiba veio do seu mandato. Inclusive, ele já ganhou vários prêmios, né, internacionais, dizendo como é bom um arquiteto urbanista ser um prefeito de uma cidade, né? Como ele transforma a cidade. Algo interessante que eu gosto do Lerner, e a gente pode olhar muito o legado que ele deixa na nossa cidade, e também a questão da acupuntura urbana. O que é a acupuntura urbana, né? Ela é uma tática de design que promove a requalificação urbana em nível local. Então, o que é uma acupuntura chinesa? Né? Ela vai colocar, né, uma medicina que vai dar pontos no teu corpo para melhorar algumas coisas que ele tem. Isso que a gente vai fazer com a cidade. A acupuntura urbana é entrar em pontos locais da cidade para curar e sanar essas dores, né? Com estratégias ali consolidadas que vão reproduzir esse impacto transformador. Quando a gente olha para Curitiba, ontem mesmo teve ali uma galera falando, meu Deus, o Barigui alagou, Tingui alagou. E as pessoas que não conhecem, elas vão ficar desesperadas. Meu Deus, tá Acham alagado. que a prefeitura está desesperada. Meu Deus, o Barigui não vai existir mais. E, na verdade, ele foi totalmente planejado para fazer isso. É melhor o Barigui alagado do que as casas alagadas. Porque ele realmente foi construído para absorver essa quantidade de chuva na cidade para não ir para as ruas, não ir para as casas, né? Então isso, por exemplo, é um exemplo de acupuntura urbana. A 15, nosso calçadão da 15, que eu amo muito e eu acho que todas as pessoas que moram em Curitiba veem que é uma referência de calçadão mesmo, ele foi o nosso primeiro calçadão do Brasil. Mas as pessoas não sabem disso. Mas antes de ele ser um calçadão o primeiro calçadão do Brasil, ele era uma rua extremamente grande e de automóveis, assim, adoidado. Se você colocar lá, 15 de novembro de Curitiba. Antigamente, você vai ver que tinha muitos carros, a elite curitibana tava lá. E aí, em 1972, olha que é bem interessante essa história. Em 1972, os comerciantes viam que não tinha movimento nas lojas. E se a gente fechasse essa rua pros pedestres? E aí, numa madrugada, onde tava tudo fechado, eles aproveitaram e pavimentaram a rua. E deu um reboliço no outro dia. Imagina, né? Você entra assim, a rua tá toda pavimentada, meu Deus, o carro não pode passar. Acabou. Se tornou uma referência no Brasil. Ainda é uma referência no mundo. Como um dos maiores calçadões do Brasil. A 15 de novembro é uma referência até hoje. E ela é um exemplo claro de acupuntura urbana, que foi muito pontual, mas que mostra e revela pra nós que isso é uma cidade, isso é cidade. E que liga 2 pontos estratégicos. Então, além de tudo, você ajuda a todo o comércio daquele entorno e também das praças e também além das praças, né? Você Exatamente. conectou 2 pontos do centro ali Perfeito. com diferentes funções, né? Perfeito. Então, super funcionou. Agora, por exemplo, a gente está em andamento, tem uma obra aí que é da Prudente, que eu passei e eles estão pavimentando com petit pavé. Não é petit pavé, mas são pedras. São Então, pedras. claramente, a intenção é diminuir o fluxo de veículos para que aquele comércio, que é um comércio qualificado ali, ocupe um pouco mais a calçada, né? Isso. Isso puxa as pessoas para conviverem na rua, e aí eu quero Perfeito, entrar nessa Roberto. questão. A gente vive um impasse, como você já colocou hoje, sobre a questão da convivência, né? De não sair na rua, de não circular, de não caminhar, de não tomar um sol, de ficar todo mundo enclausurado. Até um ouvinte nosso participou, o Plínio, ele escreveu o seguinte, né, sobre os condomínios clube, né? Quando eu procuro apartamento para comprar ou alugar e me deparo com essa palavra clube, já basta para eu pular o anúncio.
Ele falou, É porque isso. além de representar mais custos, né, algo que eu não vou usar, Uhum. eu faço de tudo sempre para sair para rua. Então, como que Bom. você vê essa questão, né, de como se perdeu isso de sair para rua? Roberta, é uma preocupação e a gente, na Urb 10, a gente tenta do nosso jeito, né, promover isso. Porque, assim, a cidade, ela acontece na rua, né? E, de novo, eu trago a pandemia porque, pra mim, ela foi um grande, na verdade, dizer pra gente o que a gente de fato é. As pessoas, elas não aguentavam mais ficar dentro de casa. Quando as pessoas tiveram problemas de saúde mental e depressão, ansiedade, porque elas viram que, meu Deus, eu preciso viver lá fora. Eu preciso estar lá fora. E eu, como urbanista, né, aí como técnico, eu preciso promover essa cidade que convide as pessoas. Você ter um adolescente, uma criança que quer sair de casa, é uma criança muito mais ansiosa, muito mais medrosa, com vários problemas de transtornos mentais, psicológicos, sem socialização. Uma pessoa sem socialização é uma pessoa agressiva, ela é preconceituosa. Então, quando eu levo a pessoa pra rua, eu não só tô gerando uma cidade mais segura, mas eu tô gerando uma cidade mais humana. Porque ela vai conviver com o diferente, e isso é real. Uma vez a gente fez um experimento numa escola particular e numa escola privada, inclusive com um programa chamado Cheptanga, que é de uma amiga nossa, que a gente analisou crianças de escola pública e crianças de escolas privadas. E a gente perguntou, qual que é a sua relação com a rua? Você já brincou na rua? E aí era uma dessas perguntas. E as crianças de escola públicas, que têm uma renda, uma condição de vida um pouco menor, né? Às vezes muito menor do que as de escola privada, elas todas tinham relação com a rua. Não, porque na rua, o que você faz na rua? Eu gosto de brincar com meu amigo, de pega-pega, e eu desenho na rua, e eu pego o tijolo e rabisco no chão. E eram crianças muito menos medrosas e muito mais sociáveis. Quando você vai pra escola privada, você brinca na rua? Brinco. Que rua? Do meu condomínio. Só. O que você faz? Na verdade, eu vou ali, eu ando de bicicleta e volto pra minha casa, e brinco no meu jardim. E aí você vê que eram crianças muito mais medrosas, muito mais inseguras. E esse é o adulto de amanhã. E é essa pessoa que vai construir a cidade de amanhã. Então, quando eu não... E por isso que eu falo, se a rua ela é boa pra criança, ela é boa pra todo mundo. Porque a criança é um protagonista muito importante da cidade, que a gente não vê na cidade. A cidade não é do adulto, só que a gente construiu uma cidade pro adulto. Quando a gente vai olhar Cidade para Pessoas, do Yangel, que é uma referência de livro, e não quero criticar no sentido negativo, mas isso mostra pra gente nossa realidade. Ele coloca nesse livro vários desenhos. Quando ele ilustra esses desenhos, só tem lá escala humana, adulta e homem. Só que quando a gente vai olhar, só que isso é uma realidade europeia. Quando a gente vai olhar pro Brasil, eu incluo aí o idoso, o cadeirante, a criança, o negro, a mulher, o homossexual e por aí vai. Quando eu coloco esses agentes, a cidade muda completamente. Porque a experiência deles de cidade é muito diferente. Então, eu tenho que pensar, a cidade só é acessível se ela for acessível pro mais vulnerável. Se ela é acessível pro mais vulnerável, ela é acessível pra todo mundo. Se ela é acessível pra criança, ela vai ser acessível pra mim. Legal, é um bom jeito de raciocinar pensar e ter a um cidade. parâmetro mesmo. Sim. São 7h51, hora da gente fazer uma pausa e a gente já volta para concluir a conversa. Rádio T. T-News. São 7h53. Eu estou conversando com o fundador da Urbideias, o Richard Viana, arquiteto e urbanista. A gente falou sobre várias questões e citamos aí o Lerner na questão da acupuntura urbana. E vou citar de novo, porque é uma outra coisa que ele já pregava lá atrás e que às vezes é difícil das pessoas compreenderem, né? A importância para uma cidade de ter prédios icônicos. E hoje em Curitiba a gente vive uma transformação vertical que está contribuindo muito para o embelezamento da cidade. Muito. Qualquer pessoa que entre hoje em Curitiba e circule pela cidade e preste atenção e olhe para cima, vai ver décadas e décadas de uma arquitetura muito refinada e de tendências que estão chegando muito forte, com alguns prédios agora lindíssimos e que Sim. pegam muito na questão do verde, dos materiais mais naturais, enfim. Por vezes, para muita gente, isso pode parecer uma coisa que não tem tanta importância. Sim. Mas essa qualificação do visual da cidade, ela faz toda a diferença, não só do ponto de vista do turismo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é a importância da arquitetura para uma cidade, para uma grande cidade? Uhum. Lembrando que a arquitetura faz parte das belas artes. Perfeito. Roberto, é muito legal porque uma coisa que a gente também defende na Urbideias é a temporalidade da cidade.
Uma boa cidade, uma grande cidade, ela sabe conviver com a sua temporalidade. E por que isso, né? Quando a gente vai olhar para os grandes centros urbanos, Paris, Nova York, Londres, você vai ver exatamente o que eu tô te falando. A mistura da temporalidade. Você vai reconhecer, você vai olhar para um prédio e vai falar: meu Deus, esse é um prédio antigo. Não, esse é um prédio mais moderno. E isso é extremamente importante para a cidade. Por quê? Porque mostra que ela evolui. Então, tem gente que vai olhar para esses grandes edifícios e vai criticar. Não, porque imagina modernizar a cidade. Mas isso também é um sinal de evolução, né? Quando você trouxe exemplo aqui, né? Fachadas verdes, prédios com tecnologias mais avançadas. Isso é importante porque é isso que nós vamos deixar pro amanhã. É o nosso legado de cidade, né? Mas eu acho que mais importante do que deixar esses grandes prédios icônicos, como você disse, que eles marcam a belas artes, eles são realmente obras de arte, eles também mostram um grande museu a céu aberto, né? A cidade, ela é um museu. E é muito interessante você ir na 15 de novembro e olhar um edifício de 1960, mas você também ir perto do Barigui e ver prédios de 2010, 2015. E perto do Barigui também tem todas as décadas ali, né? Todas, Porque a as Padre Anchieta residências. dá pra você ver, né? Isso aqui Ver. é década de 90, isso aqui é anos 2000. É um prédios- grande museu. Você olha e Isso você fala, mesmo. cara, isso me conta história, e não só isso, né, Roberta? Isso me traz memórias. Eu acho que a memória ela é algo muito importante que faz parte da gente como cidadão. Eu saí com meu avô e eu ia falar: nossa, filho, nossa, isso aqui era da minha época e aqui eu, sei lá, jogava bola, aqui eu saía com a sua avó pra paquerar. E aí eu também poderia olhar e falar: nossa, avô, mas agora esse lugar aqui é onde eu vou com os meus amigos passar um tempo livre. Então, a cidade, ela também transmite memórias. E manter essas edificações, tanto as antigas quanto as novas, é importante, porque cada uma toca na sua memória de uma maneira diferente. E isso faz eu gerar pertencimento para a cidade. E o pertencimento gera segurança. Porque quando eu me sinto pertencente, eu defendo. Então, a memória, ela é extremamente importante para a cidade, para ela gerar pertencimento nela. Essa semana eu até estava falando sobre uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo de auxiliar os proprietários de apartamentos, de edifícios no centro da cidade, para que eles reformem e modernizem as construções. E me chamou a atenção porque me parece que poderíamos pensar um pouco diferente. Em vez de modernizar essas construções, por que não restaurar? Algumas cidades pelo mundo destruíram o que existia de legado ali da arquitetura antiga para deixar tudo muito padrão. E isso não é muito um conceito de beleza, na verdade, né? Não. Então eu queria que você opinasse sobre isso, né? A importância de restaurar as construções mais antigas, em vez de botar quadrado em tudo. Perfeito. Roberta, eu até não tenho uma frase para trazer aqui hoje, da Jenny Jacobs, que eu citei lá no início da entrevista, que diz assim: ideias ultrapassadas podem às vezes usar novas edificações, mas novas ideias devem usar antigas construções. Cidades precisam tanto de edifícios antigos que é provavelmente impossível que ruas e bairros dinâmicos possam crescer sem eles. E ela fala sobre isso exatamente por quê? Porque a edificação, ela é um legado. Então, o que a gente fala da reforma, do restauro, eu mantenho a sua característica física, porque eu preciso manter a temporalidade, porque isso é um legado construído por décadas, mas eu mudo o uso dentro dela. Então, às vezes, aquela construção era uma casa. Hoje não faz mais sentido ser uma casa, porque ela está numa grande avenida. Mas ali pode ser um comércio. Mas eu mudo o seu interior, eu me adapto ao seu interior, acho que essa é a melhor palavra. Eu adapto o seu interior àquele novo uso, sem deixar as suas grandes características. E hoje, de novo, quando a gente vai olhar as grandes cidades e os grandes sucessos, a gente vai olhar os bairros, né, até os bairros de Nova York, os bairros de Paris e na Europa como um todo, a gente vê que as pessoas, elas estão muito mais ativas em bairros como esse, que são antigos, mas que têm usos interessantes, do que em grandes polos urbanos ou em grandes edificações diferentonas. Por quê? Porque ela gera afetividade. Porque a construção antiga, ela te gera um elo afetivo. Então quando você vai passar, você fala: meu Deus, nossa, quem será que morou aqui? Como será que era a vida aqui em 1930, 1940? Isso te resgata memórias e te faz prospectar e deixar o seu ser humano mais sensível. Então, a edificação, o restauro é importante porque ele, além de preservar um legado de uma história de construção, ele mostra que é possível sim nós nos readaptarmos e evoluirmos, né? Então, hoje o arquiteto urbanista, que também é restaurador na sua parte técnica, ele não é tão valorizado assim, né? Hoje no Brasil isso não é tão valorizado, né? A gente vê as pessoas que preferem demolir um espaço como esse
e fazer um lugar novo, achando que isso vai melhorar, sendo que na verdade ela só podia manter aquilo que está sendo feito ali, sendo readaptado. Muito bem, são 7h59. Eu vou encerrando por aqui. A conversa com o Richard Viana fica disponível no nosso YouTube para quem quiser assistir, quem não conseguiu acompanhar até o fim. Agradeço pela presença, bom Imagina que eu dia. agradeço, brigadão, prazer. E a gente volta amanhã às 6:50 com mais T-News. Até lá.